Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Bertero, sou urologista e andrologista, muito bem-vindo ao meu canal. Nós falamos muito aqui sobre saúde masculina, saúde sexual especificamente, e hoje nós vamos falar um tema que eu tenho aqui muita queixa ao longo de toda a minha carreira, que é a diminuição do volume do ejaculado. Pouco esperma, ou mais conhecido como hipospermia. Mais uma vez lembrando vocês para curtir esse vídeo, fazer perguntas, toque no sininho aqui também para que você assim receba notificações assim que a gente posta vídeos e vamos lá conversar sobre esse assunto bastante intrigante e uma queixa bem comum. Então, primeira coisa, como se define um volume do ejaculado diminuído? Então, muitas vezes o paciente chega aqui e esse critério dele, do paciente, ou a sua queixa, é muito subjetivo. Porque cá entre nós, ninguém vai medir o ejaculado. Você não vai pegar uma colher de sobremesa, uma colher de sopa e medir. Cientificamente, a Organização Mundial de Saúde define como sendo normal acima de 1,5 mililitros. Então, se você tem um volume abaixo disso, você pode ser considerado como sendo hipospérmico. Então, eu vou elencar aqui, especificamente, 3 causas principais que provocam essa alteração do volume seminal. Então, a primeira coisa seria a diminuição da produção, não é? Quem que produz o sêmen? Então, e quando a gente fala em líquido seminal, sêmen e esperma, é a mesma coisa. Espermatozoide é o gameta, é aquele bichinho que vai juntar com o óvulo e fecundar, formar um óvulo, um embrião, perdão, tá bom? Aqui vocês veem a próstata, tá? Aqui é uma bexiga e aqui é a próstata, tá? É a próstata que vai ser a responsável pela produção da maior quantidade de volume seminal. O testículo também contribui e as vesículas seminais, que são pequenas bolsinhas que ficam praticamente ali entre a próstata e a bexiga, também produzem uma quantidade pequena. Mas o principal é a próstata, tá? Então, se por alguma razão existe uma diminuição da produção, você vai ter diminuição do volume. Outra causa, segunda causa, seria a ejaculação retrógrada. Retrógrada significa para trás. Então, só para que, usando aqui essa figura novamente, quando você, homem, tem a estimulação, tem o prazer, a ejaculação, a próstata joga o sêmen para dentro aqui da uretra, aqui no canal, lá dentro da uretra, lá dentro, e aí vai ter uma série de contrações rítmicas da musculatura do períneo, da pelve, que vai fazer com que esse sêmen seja expulso pelo pênis, né? Sair anterógrado, para frente. Quando existe alguma alteração, e para que isso ocorra, para que saia para frente, precisa ocorrer uma contração desse músculo da bexiga, em sincronia com a ejaculação, de tal maneira que saia para frente, anterógrado. Se você tem uma alteração dessa musculatura aqui entre a bexiga e a próstata, o sêmen pode vir para trás, para dentro da bexiga. Isso mesmo, você vai ejacular, vai ter prazer, mas vai para a bexiga, tá? Isso pode acontecer em algumas situações, eu vou elencar também. A terceira causa de hipospermia, ou pouco esperma, seria uma obstrução. Então, geralmente, uma obstrução, quando a próstata joga esse líquido dentro da uretra, é por um duto, são dutos. Esses dutos podem estar obstruídos, seja por alguma coisa de nascimento, alguma coisa congênita ou alguma coisa adquirida. Então, essas são as 3 principais causas. Agora eu vou elencar para vocês alguns fatores contribuintes para que o homem tenha um volume de ejaculado baixo. E também lembrando mais uma vez, eu sempre oriento isso aqui na minha clínica, o fato de você ter um volume baixo pode impactar, claro, na fertilidade, na sua vontade de ter um nenê. Porém,
não vai impactar no prazer, no orgasmo, né? E eu sempre faço sem sexismo, pelo amor de Deus, sempre faço uma analogia à mulher. Muitas mulheres, ou a maioria das mulheres, tem um orgasmo sem emissão de líquido. Então, alguns fatores que podem contribuir para que o homem tenha volume baixo: idade. Então, a gente sabe que com a idade os órgãos podem sofrer alguns danos e as vias seminais também não vão ser, podem ser danificadas ou ter algum prejuízo com a idade. É muito mais comum a queixa de diminuição do volume ejaculado em senhores acima dos 50, 60 anos. O diabetes mellitus é uma doença, a gente sabe, terrível, e ela pode comprometer a inervação dessa via seminal também, participando e contribuindo para a diminuição do volume. Algumas síndromes genéticas, por exemplo, existe uma síndrome que não tem esses dutos que conduzem o sêmen da próstata para a uretra. A genesia de vesículas seminais, não tem presença das vesículas, aquelas bolsinhas que eu mencionei no começo do vídeo. Outro fator contribuinte: frequência de masturbação ou de relação sexual. A gente sabe que o homem produz o sêmen e o espermatozoide diariamente, diferentemente da mulher. Então, se o homem ejacula 2 vezes por dia, uma vez ele masturba, uma vez ele tem uma relação sexual, num homem muito ativo, a quantidade do ejaculado vai ser reduzida. Não vai zerar, mas vai ser reduzida, tá? Alguma infecção na via seminal é outro fator que pode também participar. Uma prostatite, uma infecção do testículo, chamado de orquite, isso pode também contribuir. Outro fator importante: medicamento. Então, medicamentos para a próstata, a tansulosina é um sal, é uma molécula que pode provocar ejaculação para trás. Então, o homem que usa esse medicamento precisa saber disso. Assim como aqueles medicamentos como a finasterida e a dutasterida, que tem a função de fazer a próstata diminuir de volume, podem também contribuir com a redução do líquido espermático, do volume seminal. Medicamentos usados também como antiandrogênicos para câncer de próstata também vão diminuir o sêmen. Alguns quimioterápicos, pacientes que têm algum câncer, que estão fazendo quimioterapia, esteroides anabolizantes também podem contribuir para isso sim, tá? E por fim, eu queria mencionar as cirurgias pélvicas principalmente. Então, um homem que faz uma prostatectomia radical, por ser portador de câncer de próstata, ele vai secar o sêmen. Por quê? Lembra do começo do vídeo? Não tem mais sêmen. O produtor, a fábrica do sêmen foi embora. Então ele vai gozar seco. Tem prazer? Tem muito prazer. Tem homem que me fala até que, nossa, doutor, tenho até mais prazer do que antes. Então ele é um gozo seco. A sensação prazerosa que vem lá no sistema nervoso central permanece inalterada. Raspagem da próstata, seja laser, seja energia bipolar, pode diminuir o volume seminal até zerar também. Então fiquem de olho nisso, perguntem ao seu médico urologista. E por fim, cirurgia de câncer de reto ou de câncer de intestino grosso pode comprometer a inervação da via seminal e também diminuir o volume do ejaculado. E aí, por fim, a vasectomia, doutor. A vasectomia vai alterar a olho nu o volume seminal? A resposta é não. Por quê? Porque quando a gente faz uma vasectomia, a gente só interrompe os canais deferentes que vão levar o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal e uretra. Então, a próstata, como eu falei aqui, é o principal produtor. A próstata continua intacta no homem vasectomizado. Então, a olho nu não vai ter alteração nenhuma, porque o espermatozoide, que não sai mais, que é o gameta, ele contribui muito pouco para o volume do sêmen, tá bom? Então é isso aí, eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, curta, compartilhe com algum amigo seu, faça pergunta, alerte aqui a notificação, o sininho, fique ligado e siga a gente também lá no Instagram, que é uma rede social também bastante interativa, que a gente participa muito, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.